Richarlison brilha, marca verdadeiro golaço e Brasil dá início à conquista do hexacampeonato. Cristiano Ronaldo faz história na vitória sobre Gama na estreia de Portugal na Copa. E na política, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, nega pedido do PL para anular segundo turno e multa a partida em quase 23 milhões de reais. E a PEC da transição não dá trégua nem dia de jogo da seleção. Projeto vira barganha no Congresso e senadores disputam relatoria. Você acompanha agora no RB Notícias. Agora, então, a gente vai conversar sobre o jogo, né, Fábio? Exatamente, Camila, que jogaço, né? O show do Richarlison torceu bastante. Muito! A gente passou mal aqui na emissora. Um primeiro tempo apertado, o Brasil fez um bom jogo, né? O Brasil abriu oportunidades ali, mas a gente ficou sempre com gol travado na garganta, Não né? saiu, né? Aí depois do intervalo aí foi, né? Depois do intervalo está sendo simpático, né? A gente ainda dá uma sofridinha. 2 do Richarlison aí, jogaço, né? Aquele gol, o segundo gol, foi uma coisa histórica. Eu arrisco dizer, Camila, que esse gol do Richarlison vai ser o mais bonito até o final da Copa. Ninguém supera. Olha, eu também acho que não. Eu tô com você aí na aposta. Vamos ver. No último dia a gente vai falar sobre isso aqui, então. Com certeza. E ela torce mesmo. Ela tava ali. Eu fico nervosa. Eu falei, eu vou ter que gastar tudo que eu não posso falar na hora do jornal aqui para no jornal falar bonitinho, porque realmente foi um jogo até que estava bem tranquilo, né? Porque é um time que a gente não tinha tanta expectativa, mas foi um time que fez ali um bom jogo também com a gente, né? A gente estava... E a Sérvia é o adversário mais difícil, né, dessa chave, né, desse grupo que o Brasil está. Então, acho que agora é administrar e seguir para frente aí em busca do Hexa, segunda-feira, 1h da tarde. Agora, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava com medo de dar zebra? Porque depois de Argentina e Alemanha... Torcer para que isso não aconteça. Vamos às notícias, Camila. Com certeza. Bom, olha só, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, negou a ação do PL sobre as urnas e condenou o partido a pagar 23 milhões de reais por má-fé. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, negou a ação do PL que visava invalidar os votos depositados em parte das urnas no segundo turno das eleições, quando o candidato do partido Jair Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ele condenou a coligação de Bolsonaro, formada por PL, PP e republicanos, ao pagamento de uma multa no valor de R$ 22.991.544,60 por litigência de má-fé. Determinou ainda o bloqueio dos fundos partidários das 3 legendas até o pagamento da penalidade imposta. Além disso, por entender que a iniciativa encapada pelo PL houve finalidade de tumultuar o próprio regime democrático brasileiro, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, será alvo de investigações no Supremo Tribunal Federal, no inquérito das milícias digitais e no TSE. De acordo com o ministro, não foram apresentados no pedido da legenda quaisquer indícios e circunstâncias que justifiquem a instauração de uma verificação extraordinária. Em sua decisão, o presidente do TSE citou a total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos. O PL ainda não se manifestou depois da decisão do presidente do TSE. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, escreveu em rede social que Moraes foi pedagógico. E o senador Davi Alcolumbre e um aliado de Rodrigo Pacheco disputam a relatoria da PEC da transição. Um dos nós a serem desatados na articulação da PEC da transição é a quem entregar a relatoria. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, e o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, aliado do atual presidente Rodrigo Pacheco, disputam o posto nos bastidores. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça em fim de mandato, Alcolumbre tem a prerrogativa de escolher quem relata as PECs no colegiado. Como o rito deve ser acelerado com a aprovação na CCJ e no plenário no mesmo dia, o relator é mantido em ambas as votações. Na avaliação de articuladores do PT,
escolher Davi para o cargo pode facilitar as tratativas com a União Brasil para adesão à base do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, acrescenta a experiência do parlamentar que comandou o Senado por 2 anos. Silveira, por outro lado, conta com o respaldo do atual presidente do Senado. Cotado para assumir o ministério, pode se fortalecer na disputa por espaço na esplanada ao relatar a proposta. Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do Orçamento Geral da União, que vem participando das negociações sobre o texto, deve ser o autor a protocolar a versão final. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a PEC da transição virou um objeto de barganha no Congresso. Vamos acompanhar. A PEC da transição vira moeda de troca para espaço no governo do presidente Lula. União Brasil, o PSD do Kassab e o MDB do Baleia admitem que a PEC da transição tem méritos, mas que eles querem 2 ministérios. O MDB, por exemplo, diz que quer 2 ministérios além da cota de Simone Tebet. Então vejam os senhores aonde nós chegamos, hein? Veja aonde nós chegamos. O problema é o seguinte, isso deve ser resolvido na semana que vem. O imbróglio está no seguinte, tempo de validade. Primeiro, a PEC queria tempo indeterminado, depois aceitava 4 anos e agora o Congresso quer 2 anos e o PT já sinalizou que aceita os 2 anos. Agora a segunda discussão, que é a mais complexa, que é sobre o valor. 200, 175, 136 bilhões. Alessandro Vieira, senador, quer 70. Senador do Ceará, que tem uma vasta experiência na casa, quer 80 bilhões. Então aí nós temos uma discussão que continua para o fim de semana. E o terceiro é que existem críticas com relação ao senador eleito Wellington Dias, que está à frente das negociações. O PT decidiu na noite de ontem em reunião, as pessoas da transição, que o negócio é o seguinte, tem que se formar nesta quinta-feira e amanhã uma força-tarefa, a expressão já define a situação, uma força-tarefa daqui para frente para resolver a questão da transição, da PEC da transição em caráter definitivo. Olha aí, mais um caso envolvendo políticos. O senador Randolfo Rodrigues acionou a Polícia Legislativa após ser ameaçado de agressão por um empresário. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, acionou a Polícia Legislativa do Senado Federal na noite desta quarta-feira contra o empresário amapaense, que ameaçou agredi-lo fisicamente. O parlamentar também irá denunciar seu detrator criminalmente. Dono de uma rede de postos que leva o seu nome, o empresário Júlio Farias usou palavras de baixo calão e proferiu ofensas de teor homofóbico contra Randolph em vídeo publicado nas redes sociais. Ô Gazela, vou te avisar uma coisa. O dia que me encontrar contigo, tu falar pra mim, perdeu, mané, tu vai cair na porrada, vagabunda, nojenta. O empresário fez referência a uma discussão ocorrida entre o senador e uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro no aeroporto do Cairo, no Egito, na semana passada. Em mais uma reportagem produzida pelo curso Oficina da Mídia Repórter TV, Pablo Lopes conversou com José Gregório, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, sobre o futuro do PSDB, o partido que foi o grande derrotado nestas eleições. Diante de desafios tão grandes, Luiz Inácio Lula da Silva chega para um 3º mandato e o governo por ele chefiado precisará do apoio de um grande leque de partidos, formando uma frente ampla, construída já desde o período eleitoral. E dentro do campo democrático, um partido ainda importante, até por sua história, é o PSDB. O Partido da Social Democracia Brasileira foi fundado em 1988
e ocupou a presidência da República por 8 anos com Fernando Henrique Cardoso. Já no estado de São Paulo, mais rico do país, esteve no poder por quase 28 anos. Só que em 2022 não teve candidato à presidência. E Rodrigo Garcia, na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista, ficou em terceiro lugar. Se nós estivéssemos na Itália, o PSDB seria alvo de piada. Quer dizer, todo italiano ia dizer "Ei", e contaria uma piada sobre o PSDB. Se fosse na Alemanha, o PSDB teria pago uma multa pela sua incompetência. Como estamos no Brasil, as coisas são diferentes. O PSDB realmente se desfolhou. Talvez uma aproximação com o bolsonarismo justifique parte do fracasso do PSDB. Primeiro com João Dória, em 2018, formando o Bolsodória, e mais recentemente com o próprio Rodrigo Garcia, que apoiou Tarcísio de Freitas no segundo turno do pleito paulista. Ainda assim, os tucanos seguem tendo certo peso quando se fala do chamado centro político. Mas o PSDB tem uma coisa que torna ele permanente. É que ele tem uma grande representatividade. Quer dizer, ninguém até hoje representou tanto o centro com leve inclinação para a direita do que o PSDB. E naquilo que é fundamental, também admite a esquerda. Os principais valores que estão disciplinados na Constituição sempre tiveram o apoio do PSDB. Eu, como homem, modestamente falando, mas de qualquer maneira, como homem ligado aos direitos humanos, nunca tive a hostilidade do PSDB. Nunca tive grande apoio, mas nunca tive hostilidade. E a seguir, prévia da inflação volta a subir, puxada por alta dos alimentos e combustíveis. O técnico do poderoso Palmeiras, Abel Ferreira, é homenageado pelo governo de São Paulo. RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já.